O problema neste caso é que tendemos a generalizar sobre a consistência quando sentimos bastante dor ou prazer. Tenho certeza de que alguém já lhe disse: você sempre faz isso depois que faz algo pela primeira vez. Talvez até você já tenha dito isso a si mesmo. Como os 3 critérios para a formação de neuroassociações são tão imprecisos, é muito fácil cair em interpretações erradas e criar o que eu chamo de falsas neuroassociações. É por isso que devemos avaliar os vínculos antes que se tornem uma parte do nosso processo inconsciente de tomada de decisões. Muitas vezes culpamos a causa errada e assim nos fechamos a possíveis soluções. Conheci uma mulher, uma artista bem-sucedida, que há 12 anos não tinha um relacionamento com um homem. Ela era bastante apaixonada em tudo o que fazia, e era isso que a tornava uma artista excepcional. Mas quando seu relacionamento terminou, experimentou uma dor enorme, e o cérebro, no mesmo instante, procurou pela causa. Procurou por algo que fosse específico daquele relacionamento. O cérebro registrou que o relacionamento fora dos mais apaixonados. Em vez de identificar isso como uma das partes mais bonitas do relacionamento, ela começou a pensar que fora a razão para o seu término. O cérebro também procurou por algo simultâneo à dor. Outra vez, registrou que houvera muita paixão pouco antes de acabar. Quando ele procurou por algo que fosse consistente, outra vez a paixão foi determinada como a culpada. Como a paixão entendia a todos os 3 critérios, o cérebro concluiu que deveria ter sido o motivo para que o relacionamento findasse em dor. Vinculando isso com a causa, ele resolveu que nunca mais sentiria aquele nível de paixão num relacionamento. É um exemplo clássico de uma falsa neuroassociação. Ela vinculara uma falsa causa, e isso guiava agora seus comportamentos e frustrava o potencial para um relacionamento melhor no futuro. O verdadeiro culpado pelo fracasso do relacionamento era o fato de ela e seu parceiro terem valores e normas diferentes. Mas como ela vinculava dor à sua paixão, evitava-a a qualquer custo, não apenas nos relacionamentos, mas também em sua arte. A qualidade de toda a sua vida começou a sofrer. Este é um exemplo perfeito das maneiras estranhas pelas quais, às vezes, nos sintonizamos. Devemos compreender como o cérebro formula associações e questionar muitas dessas conexões aceitas e que podem estar limitando nossa vida. Caso contrário, estamos fadados em nossa vida pessoal e profissional a nos sentirmos irrealizados e frustrados. Uma fonte de autossabotagem. Ainda mais insidiosas são as neuroassociações mistas, a clássica fonte de autossabotagem. Se você alguma vez já se descobriu a começar a fazer alguma coisa para em seguida destruir tudo, saiba que em geral pode encontrar a culpa nas neuroassociações mistas. Talvez sua empresa estivesse avançando aos arrancos, prosperando num dia para se arrebentar no seguinte. Qual é o problema? É um caso de associar dor e prazer à mesma situação. Um exemplo com que muitas pessoas podem se relacionar é o dinheiro. Em nossa cultura, temos associações confusas demais com a riqueza. Não pode haver a menor dúvida de que as pessoas querem dinheiro. Acham que lhes proporcionaria mais liberdade, mais segurança, uma oportunidade de contribuir, uma oportunidade de viajar, aprender, crescer, fazer diferença. Ao mesmo tempo, porém, a maioria das pessoas jamais escala acima de um certo nível de ganhos, porque no fundo associam ter dinheiro em excesso a uma porção de coisas negativas. Associam a ganância, a ser julgado, a tensão com a imoralidade ou a falta de espiritualidade. Um dos primeiros exercícios que peço às pessoas para fazerem em meus seminários de destino financeiro é determinar
todas as associações positivas que tem com a riqueza, assim como as negativas. No lado positivo, anotam coisas como liberdade, luxo, contribuição, felicidade, segurança, viagem, oportunidade e fazer diferença. Mas no lado negativo, que em geral tem mais coisas, anotam coisas como brigas conjugais, tensão, culpa, noites de insônia, esforço intenso, ganância, superficialidade e complacência, serem julgadas, impostos. Pode notar uma diferença de intensidade entre os dois conjuntos de neuroassociações? Em sua opinião, qual o que desempenha um papel maior em sua vida? Quando você está decidindo o que fazer, se seu cérebro não tem um sinal claro do que equivale a dor e do que equivale a prazer, entra em sobrecarga e fica confuso. Em consequência, você perde o ímpeto e o poder de tomar ações decisivas que poderiam lhe proporcionar o que deseja. Quando você transmite ao cérebro mensagens confusas, vai obter resultados confusos. Pense no processo de tomar decisões do cérebro como se fosse uma balança. Se eu fizesse isso, haveria dor ou prazer? E lembre-se de que o importante não é apenas o número de fatores em cada lado, mas também o peso de cada um. É possível que você tenha mais associações agradáveis do que dolorosas em relação ao dinheiro. Mas, se apenas uma das associações negativas for muito intensa, então essa falsa neuroassociação pode liquidar sua capacidade de obter sucesso financeiro. A barreira dor. O que acontece quando você chega a um ponto em que sente que haverá dor, não importa o que faça? Muitas vezes, quando isso ocorre, ficamos imobilizados, não sabemos o que fazer. De um modo geral, optamos pelo que acreditamos ser a alternativa menos dolorosa. Algumas pessoas, no entanto, permitem que essa dor as domine por completo e experimentam o desamparo adquirido. Usar os 6 passos do condicionamento neuroassociativo vai ajudá-lo a interromper esses padrões enfraquecedores. Você criará cursos alternativos e, com isso, não vai apenas desejar o fim de um comportamento indesejável ou a sua superação a curto prazo, mas estará, na verdade, se ressintonizando para sentir e se comportar de uma forma coerente com suas novas e fortalecedoras opções. Sem mudar aquilo a que vincula dor e prazer no sistema nervoso, nenhuma mudança vai perdurar. Depois de ler e compreender os 6 passos seguintes, eu o conclamo a escolher uma coisa que quer mudar em sua vida imediatamente. Entre em ação, seguindo cada uma das etapas que vai aprender agora. Não se limite apenas a ler o capítulo seguinte, mas promova mudanças em decorrências de sua leitura. Vamos começar por aprender. Capítulo 6. Como mudar qualquer coisa em sua vida. A ciência do condicionamento neuroassociativo. O início de um hábito é como um fio invisível, mas a cada vez que o permitimos, o ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável no pensamento e ação.